Às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos, os mercados financeiros globais tiveram um dia de otimismo. E isso afetou o mercado internacional, afetou a Bolsa, afetou também as ações da Petrobras. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, olha, só para você ter uma ideia de como é que estão as ações da Petrobras. A gente fez isso aqui para mostrar para você assim, dá uma olhadinha em janeiro, quanto é que estava custando uma ação da Petrobras. Ela chegou a R$ 36, em janeiro estava custando R$ 4,20, até a gente brincou que era mais barato do que comprar um McDonald's, a gente comprava uma ação da Petrobras, aqui em janeiro. Depois ela dobrou, foi para 8, e em julho ela chegou a R$ 10,36, e o pico foi aqui no mês de outubro, né? Com o aumento do preço do petróleo, ela subiu também para R$ 18,20. Hoje teve uma pequena pequena, isso pode fazer parte até de movimento especulativo de bolsa, onde ela está valendo R$ 17,21. É verdade que ainda está distante, quase 50% de quando ela atingiu o pico no passado, ela valeu mais do que R$ 30 por uma série de motivos que você já sabe. A gente já trouxe mais um especialista aqui para você saber. Mas, em todo caso, é bom você saber que as ações estão se recuperando. Daí os valores das ações da Petrobras. Outra informação importante é o seguinte, o barril de petróleo, quando as ações da Petrobras estavam valendo R$ 4,20, olha quanto é que custava o barril de petróleo. Ele caiu de 110, 120 para $30 o barril. Isso aqui não só criou problema para a Petrobras, mas criou problema para a Venezuela, para o Irã, enfim, para vários países, para a Rússia, né? Países que dependiam, obviamente, da exportação de petróleo com preço mais alto. Chegou a 30. Queda das ações chinesas também ajudará a puxar a Petrobras para baixo e dívidas sobre a economia da China, a China comprando menos, consequentemente, então, as ações também foram puxadas para baixo. O ponto mais alto que você viu agora naquele gráfico que a gente mostrou, 24 de outubro, quando ela chegou a 18,20, e que ela fez um acordo para encerrar 4 ações contra ela, a Petrobras, que corria na justiça americana. Então, eles fizeram um acordo para pagar, por causa daquelas confusões todas que teve aqui no Brasil, e mais a compra de passadeira, etc., os acionistas americanos começaram a processar a Petrobras e a pedir uma grana preta. Aí fizeram um acordo, então, quando houve acordo, as ações então chegaram nesse pico que eu mostrei agora para você, de R$ 18,20. Vamos ver como é que ela vai daqui para frente. Bom, nós todos estamos aqui acompanhando detalhes, informações que vieram da polícia aqui de São Paulo, que informou que 2 dos 5 corpos encontrados na tarde de domingo, numa área rural de Mogi das Cruzes, que é aqui na região leste de São Paulo, foram identificados. Eles eram integrantes de um grupo de jovens que desapareceu numa região também da Grande São Paulo, chamada Ribeirão Pires. Não é? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que não foi possível identificar os outros 3, que serão submetidos a um exame mais complexo, que se chama DNA. Sobre a linha de investigação, a Secretaria afirmou que o Tribunal de Justiça Militar decretou sigilo do caso. Mas nós vamos conversar aqui com o nosso convidado, que é o doutor Ariel de Castro Alves, que é advogado e membro do Conselho Estadual de Direito da Pessoa Humana. Ariel, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, Heródoto. Ariel, há quanto tempo esses jovens estavam desaparecidos? Eles estavam mais de 15 dias já, né? Sumido há mais de 15 dias. Estavam desaparecidos 16 dias, porque foram os corpos encontrados ontem, no domingo, nessa região de mata em Mogi das Cruzes. Inclusive, na sexta-feira, nós estivemos na Secretaria de Segurança Pública, levamos os familiares e fomos cobrar um empenho maior, inclusive que a polícia fizesse buscas nas matas, através de policiais militares especializados nesse policiamento e nessa entrada em matas fechadas. E isso aconteceu no último final de semana, que de alguma forma também colaborou para que nós tivéssemos esse encontro dos corpos agora. Mas nós, inclusive... Foi um morador local que encontrou ou não? Teve um sitiante que também verificou muitos urubus em um determinado local, um cheiro muito forte, também entrou em contato com os policiais. Mas os policiais já tinham inclusive pego roupas dos jovens e estavam com cães procurando esses corpos naquela região também. Então houve uma intensificação, mas nós até entendemos que foi tardia. Nós cobramos o secretário de Segurança Pública, Magno
Barbosa Alves, que essas buscas por parte de homens da Polícia Militar, do Comando de Operações Especiais, teriam que ter se iniciado logo no primeiro dia do desaparecimento. Agora, Ariel, alguns desses jovens, pelo menos já os identificados, tinham alguma passagem pela polícia? Eu sei de 2 que passaram pela Fundação Casa. Inclusive, hoje, a Fundação Casa colaborou também para que a gente conseguisse os prontuários odontológicos deles, para colaborar nesse processo de identificação. Eles tinham feito raio-x do maxilar bucal, então isso tudo está sendo levado em conta. As famílias foram buscar hoje na Fundação Casa esses documentos, esses prontuários odontológicos e levaram para o IML. Agora, os demais, eu não tenho essa confirmação de que eles tinham algum envolvimento criminal. Agora, mesmo se tivessem, né, Heródoto, nós sabemos que nada justifica um crime tão bárbaro, né? Se nós temos uma legislação no Brasil, nós não temos pena de morte, não podemos aceitar execuções sumárias, existem fortes indícios da atuação de grupos de extermínio. Sim. Agora, Ariel, há suspeita que eles tenham sido mortos pela polícia? O que nós temos de fato foi um áudio encaminhado pelo Jonathan na noite, né, do dia 21, quando eles desapareceram por volta de 11 horas, para uma adolescente de 16 anos, dizendo que eles estavam sofrendo um enquadro da polícia, quer dizer, tinham sido parados pela polícia e que estavam sendo esculachados, agredidos. Então, esse é o indício que existe. Agora, foram encontradas cápsulas de armamento .40. O que quer dizer armamento .40? É um armamento de uso restrito, geralmente usado pelas polícias militares, principalmente a própria Polícia Militar de São Paulo. Nós temos informações também de um site da Ponte, né, que é um site de jornalistas da área de segurança pública e direitos humanos, de que a Corregedoria já teria confirmado que esse armamento que foi encontrado no local de .40 pertence à Polícia Militar de São Paulo. Então, é mais uma questão que está sendo investigada. Mas tanto que existem indícios, Heródoto, da participação de policiais, que há mais de 10 dias a Polícia Militar instaurou um inquérito na Corregedoria para apurar a possível participação de policiais. Isso há 10 dias? Há mais de 10 dias. Quando eles estavam ainda desaparecidos? Sim, logo na primeira semana eu até estive na Corregedoria da Polícia Militar, porque os familiares foram chamados para prestarem depoimento. E naquele momento já tinha um inquérito policial militar apurando a possível participação de policiais no desaparecimento desses jovens. Agora, como é que essa notícia chegou até lá? Porque essa a gente sabe que acharam os corpos, né? E como é que esse relacionamento que podia ter envolvido policiais militares? Foi a partir desse áudio de WhatsApp do jovem Jonathan. A família foi na Corregedoria? Um dos desaparecidos para uma adolescente. Esse áudio foi divulgado pela própria imprensa e a partir disso a Corregedoria passou a fazer a investigação. Por outro lado, o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também está realizando apurações. Esperamos que esse crime bárbaro seja o mais rapidamente esclarecido. Sei. Agora, há a suposição do que teria acontecido? Nós temos também algumas informações de que umas moças, né, possivelmente perfis falsos, chamados de fakes, nas redes sociais, teriam atraído esses jovens para uma cilada na noite do dia 21, porque depois esses perfis desapareceram, segundo as informações dos familiares. Então, eles iam para um encontro numa chácara em Ribeirão Pires com algumas moças, saíram do Parque São Rafael na Zona Leste e depois acabaram desaparecendo e agora, muito provavelmente, os corpos foram encontrados. Não existe ainda a confirmação total com relação a todos os corpos. Eu estava no IML até agora, no início da noite. Então, as famílias
foi pedido a elas que elas levassem esses documentos médicos, documentos odontológicos, principalmente raio-x, prontuários, para que fizesse a comparação com as informações da necrópsia, né, da análise feita pelos legistas durante todo o dia de hoje, porque os corpos estão irreconhecíveis. A informação que eu tive lá no IML, que 4 corpos receberam disparos de arma de fogo e um deles teria sido morto por faca, né, por uso de arma branca. Uso de arma branca. Bom, a gente pode esperar que vai haver uma investigação rigorosa disso, que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu realmente? Ó? Sim, acho que é uma exigência. A gente pode confiar nisso? Temos que confiar, né? Nós temos que acreditar nos órgãos públicos criados com esta finalidade. Desde o início, o Conselho Estadual de Direitos Humanos está acompanhando essas apurações, a ouvidoria de polícia também, nós temos a Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, esperamos que esses órgãos esclareçam e que os responsáveis possam aí ser punidos, né, pelo crime gravíssimo que foi cometido, né? Lembrar que quando nós falamos de violência policial, até setembro nós tivemos 564 mortes praticadas aí por policiais. É claro que muitos casos eles justificam a chamada legítima defesa, o confronto, mas esses isso mostra a números, gravidade. quando o policial está não fardado, conta também ou não? Estão dentro dessas mortes. Nós temos porque eu vi, por exemplo, outro dia, hoje, Sim. que um policial estava dirigindo um Uber, estava trabalhando como Uber, e ele foi assaltado e ele reagiu e matou 3 pessoas. Isso vai para esse... Também, nós tivemos, separando essas 564 mortes, 403 mortes foram de policiais em serviço. Em serviço. E 161 mortes foram praticadas por policiais nas folgas, geralmente nos bicos. Quer dizer, fazendo segurança para a empresa privada? Segurança privada. Nesse caso do Uber, ele não poderia, né, estar trabalhando, é ilegal, mas eles têm baixíssimos salários e isso também deve ser levado em consideração. Entendo. Quando o policial está não fardado, ele usa arma também? Ele pode andar armado? Ele pode. Pode também utilizar a arma. Até para se defender, porque nós sabemos que o policial ele acaba sendo policial 24 horas. Tá. Ariel, eu queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui conosco, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. O advogado Ariel de Castro Alves, que é membro do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, aqui conosco. Ariel, eu vi outro dia o governador dando uns dados, dizendo que o índice de mortes em São Paulo é menor do que o resto do país. É verdade isso? De fato, nos dados gerais, até do próprio Anuário de Segurança Pública, São Paulo teve uma redução grande dos homicídios em geral. Mas isso não corresponde no caso dos homicídios praticados por policiais, que São Paulo tem tido um aumento também, principalmente nos últimos anos, né? Mas nos dados gerais da criminalidade, São Paulo não está entre os estados melhores também não. Os índices de roubos são altos, né? Os índices de estupros também são muito altos. Agora, nos homicídios, é verdade que São Paulo... É menos de 9 por 100 mil? Segundo o dado oficial do governo, mas nós vemos com certas restrições, entendemos que deveria ter um conselho só para fiscalizar esses dados, né, que o governo apresenta. Eu entendo que precisaria ter um controle externo por parte da sociedade civil, porque ficam dados só computados pela própria Secretaria de Segurança Pública. Algumas instituições, como o Instituto Sol da Paz, analisam, mas sempre com base nos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Era necessário ter uma auditoria externa ou ter um conselho criado com essa finalidade de fiscalizar os dados da área de segurança pública, para que nós tenhamos uma certeza maior da confiabilidade, porque em vários momentos já ocorreram críticas sobre maquiagens nos dados da criminalidade em São Paulo. É verdade. Ariel, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado a você. Bom, aí está então mais um caso. Obviamente a gente vai continuar acompanhando, né? As notícias virão por parte da polícia para saber o que aconteceu com as pessoas e a gente vai divulgar para você que está acompanhando aqui, né?
Obviamente, um caso como esse, para nós, é mais do que um caso policial, é um caso de direitos humanos, um caso de massacre, né? E a gente vai, obviamente, levar isso aqui até você entender direitinho o que se passou. Em 30 segundos, nós estaremos de volta. Até já.